Vem cá correndo. Deus abençoe o pastor Antônio Genésio, servo de Deus. Dirigiu ali umas horinhas para estar aqui conosco. O Senhor é sempre bem-vindo nesse lugar. O Senhor é de casa, amém? Eu vi o pastor Albino também, está ali, servo de Deus, está com um grupo ali. Que Deus abençoe. Essa é a casa do Senhor, sinta-se à vontade, amém? Meus amados irmãos, está conosco o servo de Deus, pastor Genival Bento, embaixador do reino de Deus, profeta desta geração, uma referência para todos nós. É sempre uma alegria recebê-lo aqui, um homem de Deus, um homem simples, um homem crente, um homem que por onde tem passado tem deixado um rastro de humildade e de fé. Então quero louvar a Deus pela vida do pastor Genival Bento. Hoje é o terceiro dia, a quarta ministração, essa é a quarta ministração, e Deus tem usado grandemente. Desde já eu quero externar, pastor Genival Bento, em nome de toda a igreja, o Senhor ter conseguido abrir uma lacuna na concorrida agenda do Senhor para atender a nossa igreja aqui em Lodebar, aqui em Canéric. O Senhor veio aqui, nos atendeu com tanto carinho, e o pastor Genival Bento, irmão, é bom falar isso, é bom citar, para falar com o pastor Genival Bento é só mandar mensagem e ligar. Não tem agente, não tem escritório, não tem nada disso. É um homem simples, ele veio aqui, fala diretamente com ele. Se falar em dinheiro com ele, ele até desliga o telefone, é perigoso até bloquear. Ele vem aqui, ele fala: pastor, tendo um lugar para dormir, e tendo um pão com manteiga, um pão com banana para mim comer, é mais que suficiente. Obviamente a igreja vai fazer o que é acostumada a fazer, mas é bom deixar claro que é um homem de Deus. Ele prega a palavra de Deus porque Deus o chamou e faz com amor, e tem autoridade de Deus para pregar a palavra de Deus neste lugar. Um homem crente, amém? Aplauda o Senhor pela vida do servo de Deus. Tem toda a liberdade, pastor. Glória a Deus. Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero, nesta oportunidade, agradecer ao pastor Rodrigo, pastora Maria Rita, por este honroso convite, tendo em vista que é a última participação neste congresso. Então, em vossos nomes, mais uma vez, carinhosamente, agradeço a todo o ministério, a igreja, e como também quero agradecer a coordenação dos 300, na pessoa do diácono Paulo, do evangelista Célio, extensivo a todos vós. Que Deus os recompense. Obrigado, o carinho, o cuidado do Nelton, da sua muito digna esposa Fernanda, família, diácono Jonas, todos os irmãos que de uma forma tão maravilhosa têm cuidado de mim, debaixo da submissão do pastor. E em vossos nomes, de agradecimento extensivo a toda esta igreja também. Uma alegria conhecer o pastor Joey, pastor José, sua esposa. Em vossos nomes, quero reverenciar todos os demais pastores aqui citados, as comitivas. Que Deus os abençoe. Sabedor que amanhã começa o rancho, eu quero ser bem rápido, sucinto, mas para trazer uma mensagem estimulativa que está no meu coração. Estava orando e estas palavras queimou no meu coração desde ontem. E quero ler o texto que está no capítulo 14 do Evangelho de João, para conciliar o tema, que parece não conciliar, mas tem sentido. Versículos 1 e 2 do Evangelho segundo João, capítulo 14, tem um texto que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Queridos, quando nós debruçamos, quando nós analisamos o tema, os irmãos hão de convir que eu coloquei no meu coração uma proposta de falar-lhes sobre força e coragem, tendo em vista que Gideão viveu o antigo pacto, que Gideão não teve a plenitude como nós, igreja, temos.
Se você ir analisar o capítulo 6, versículo 34, está lá escrito que ele foi revestido do Espírito Santo. Então, nas adversidades, como nós ouvimos aqui hoje, eu quero falar-lhe sobre movidos por uma promessa, pois aonde nada se move sem uma força motora. Então, com base nisso, eu quero objetivamente instigá-los, provocá-los e, sobretudo, os 300, que é o nosso tempo. Gideão fez a sua história no seu tempo, e nós temos que continuar nesta força, nesta coragem, em nosso tempo, pois o reino, o Deus é o mesmo, a proposta é a mesma. Quando nós debruçamos sobre o texto lido, os irmãos hão de convir a dificuldade. No primeiro dia eu falei sobre a formação de um judeu, de como o judaísmo era impregnado na sua mente, no seu coração, até ele envelhecer e não se desviar. Por isso que quando Israel descarrilhou, quando Israel desobedeceu, Deus manda o seu próprio filho. E ele disse que o Pai me enviou a vós. Porém, Israel, endurecendo o coração, rejeitou a proposta de Deus. Então é quando Deus, por meio de Jesus, vai levantar um grupo de improváveis para levar a mensagem adiante. E nós já passamos que nesta mensagem nós, gentios, fomos incluídos. Porém, esta mensagem, ela vem debaixo de um contexto de coragem e de força. Os irmãos observem que por 3 anos e alguns meses, Jesus ensinou aos seus discípulos. Vejam que os discípulos viram Jesus operar milagres. Os discípulos viram Jesus fazer coisas maravilhosas. Eles estavam como testemunhas oculares, testemunhas presentes. Porém, o judaísmo estava enraizado dentro deles. Observe que quando Jesus, no capítulo 13, vai fazer as instruções finais, depois de 3 anos e meio, o evangelho ainda não estava impregnado nos vossos corações. Havia uma esperança terrestre. Os discípulos esperavam que Jesus fosse um revolucionário, igual a Teudas e a Judas, porém, com uma observação. Não foi à toa que a mãe de 2 pediu para que quando Jesus sentasse no reino, os seus filhos sentassem ao seu lado. Porém, não só ela, mas era uma visão dos discípulos que Jesus ia destronar o Império Romano, ia liberar os judeus da opressão romana e ia reinar como rei em Jerusalém. Essa era a perspectiva. Então, quando Jesus faz a reunião no capítulo 13, Jesus vai ensiná-los a serem grandes. Então, vai começar pela humildade. Se vocês querem ser o maior, seja o menor, sirvam um ao outro. Então, Jesus vai dar um exemplo, lavando os pés de cada um. Jesus vai falar acerca da unidade, que amassem uns aos outros como eles foram amados. Porém, chegando perto do final do capítulo 13, Jesus diz a eles: o que eu disse aos judeus, eu vou dizer também a vós. Ou seja, por um pouco de tempo eu estarei convosco, mas para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Vejam que diante desta afirmação, Pedro se levanta, Pedro questiona, e não só ele, mas todos que estavam com ele não entendeu o que Jesus queria dizer, pois Jesus estava falando da volta para o Pai, ou seja, que era necessário Jesus voltar para a casa do Pai, ou seja, e eles não podiam ir agora, pois o projeto
era a igreja. Então isto causa uma celeuma na reunião, isso causa questionamento, porque na mente, no coração deles, não havia uma esperança real de ressurreição, não havia uma esperança de arrebatamento, de uma vida posterior à terra. Então é aí que entra o capítulo 14. Observem que o capítulo 14, ele tem um contexto cultural, o contexto que os judeus viviam no cotidiano. Isto era praxe. Por isso que quando Jesus entra no capítulo 14, ele entra abrindo a mente deles com a cultura, dentro do contexto. Observem que quando Deus fala com Israel, ele está falando de esposa. Quando a partir daqui vai falar com a igreja, está falando de noivado, de comprometimento. Observem que quando Jesus veio para restaurar o relacionamento de Israel com Deus como esposa, mas Israel não aceitou a restauração. Então é quando Deus volta o seu amor para um povo que não se chamava por ele, para um povo que não o conhecia, para um povo que não era chamado povo, nós, gentios. Então observem que aqui vai começar o compromisso de noivado, de um matrimônio futuro. Então Deus endurece o coração da bela Israel, da linda Israel, e vai, na nossa linguagem, se apaixonar por uma mulher sem direito de ser amada, os gentios. Então aqui Jesus vai falar do que os discípulos viviam no cotidiano. Por exemplo, na cultura que eles viviam, diz alguns cursos e alguns estudos dentro do contexto original e cultural. Eu falo porque eu tenho muitos amigos que vivem esta cultura, pastor Joey. Ou seja, eu tenho amigos que dizem: olha, Bento, eu só conheci a minha noiva no dia do dote que eu fui levar. Ou seja, é o pai, são a família que acerta o casamento. Por isso que você vai ver Jesus dizendo: foi o pai que me enviou a vós. Ou seja, na cultura, exemplo, eu moro no Brasil, pastor Rodrigo mora aqui nos Estados Unidos. Ou seja, exemplificando, ele tem uma filha solteira ainda pequena, eu tenho um filho também pequeno, e eu estou aqui e digo: pastor, eu quero fazer um compromisso com o Senhor, eu quero me entrelaçar com o Senhor por meio do matrimônio. Então ele vai e aceita a proposta. Então ele vai chamar a filha dele e vai agora trabalhar, ele, a pastora, os seus outros filhos, a família inteira, em prol daquela moça, porque o compromisso foi fechado comigo para que ele entregue a filha dele pura ao meu filho no dia do matrimônio. Então a partir daí, toda a sua família vai trabalhar na pureza daquela moça. Ela não pode andar sozinha, ela não sai sozinha de casa, a veste dela vai ser veste de virgem. Então toda a família vai trabalhar em busca da pureza daquela moça, porque vai ter galardão para cada um. Então o dote vai abranger todos que trabalharem na pureza dela. Então segunda-feira amanhã eu volto para o Brasil, dando exemplo do pai e do filho e da cultura. Quando eu chegar em casa eu digo: filho, você já está comprometido, eu comprometi você com uma moça, com uma noiva, e no tempo determinado você vai levar o dote. Então daqui a alguns anos eles cresceram e a minha proposta está de pé. Aí eu envio meu filho para cá para trazer o dote para a menina. Então quando a menina, o meu filho chegar aqui, ele vai na casa dele, e na casa dele ele vai se
simplesmente falar. Falar o quê? Pastor, eu trouxe o dote, o meu pai me enviou para pagar o dote. Então ele chama a moça, ele vem de Brasil, ele vem trazendo um odre de vinho e uma bolsa cheia de prata e de ouro para pagar o dote. Ele chama a moça diz: aceito a proposta. Aí quando a moça diz aceito, ele pega a moeda ou a prata e dá ao pai. Quando o pai pega o dote, a moça está rindo. Então ele pega o odre e dá o cálice à noiva para celebrar o comprometimento. Enquanto ela bebe, ele diz: olha, é necessário que eu volte para a casa do pai. Ou seja, ele vai voltar e ainda não pode levar a noiva, porque só veio pagar o dote, só veio pagar o comprometimento. Então ele faz a declaração para a noiva, ela vai ficar só por alguns instantes. É por isso que entra o capítulo 14, quando ele olha para a noiva representada pelos discípulos, a tristeza vem, quando ele diz que vai voltar para o pai. Mas ele diz: eu vou voltar para o pai, mas não entristeça o teu coração. Crede no pai, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. Ou seja, na cultura, o primogênito ou unigênito, ele não sai da casa do pai, ele mesmo casando. É por isso que a porção é dobrada. Ele tem o direito de cuidar do pai enquanto o pai viver. Então ele tem que casar, e na casa do pai tem que ter morada para ele, a esposa, e na cultura para os filhos. É por isso que ele diz o que os discípulos entendiam: na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar, e quando eu voltar, vou levar você para mim mesmo, para onde eu estiver, você esteja também. Observe que na cultura o preço era a prata e o ouro do dote. Agora o dote para a igreja, a prata e o ouro, não era capaz de pagar, pois a noiva não merecia. O direito era de Israel. Nós entramos pela bondade e a misericórdia, então precisava um dote para calar a boca do adversário. É por isso que vem o sangue na cruz. Ele vai pagar o dote com sangue. Aí quando ele ressuscita, ele garante o dote. É por isso que Pedro escreve na carta dizendo para os gentios: vocês não foram resgatados da vã maneira de viver com coisas corruptíveis, como na tradição dos vossos pais, com prata e ouro, mas o dote de vocês foi o precioso sangue de Jesus, imaculado na cruz do Calvário. Me ajuda aqui, por favor. Então observe que desde o dia que você disse sim, você já está comprometido. Olhe para quem está ao seu lado, diga: o dote já foi pago. No dia que você disse sim, já está comprometido. Aleluia! Agora olha que coisa linda. Ele olha em Lucas 24, 49. Ele diz: eu vou pedir ao Pai, e Ele vai enviar a promessa, e vocês vão ser revestidos do poder de Deus. Revestido, veja que a palavra revestido tem um prefixo, re é aquilo que já foi vestido. Lembra que eu disse ontem que Adão ficou nu, era revestido. A pureza do Espírito Santo ligava Adão a Deus. O pecado deixou ele nu. Agora a promessa para nós era que o que Adão perdeu ia ser devolvido. Nós íamos ser vestidos. É como eu perder o meu paletó e depois alguém achar e me dar de novo e eu ser revestido. Aí ele vai, pagou o preço, aí ressuscita no terceiro
terceiro dia, e a primeira palavra é dar volta dele. Veja que ele vai restaurar. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. A força e a coragem viria dali, porque Jerusalém era o lugar mais impróprio de esperar a promessa. 90% do ministério de Jesus se deu na Galileia. Em Jerusalém foi só decepção, até a sua morte foi em Jerusalém. Era o lugar mais impróprio deles recomeçar. Era o lugar da maior adversidade, aonde a força deveria acontecer. Mas João capítulo 16, versículo 7, ele disse: é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ou seja, qual era o segredo? O lacre. Você já percebeu que quando um moço noiva com uma moça e vai na casa do pai pedir ela em casamento pelo noivado, o que é que ele leva? Uma aliança como garantia, para que quem olhar na mão direita saiba, ó Paulo, que aquela moça já é comprometida. Quem vê uma aliança no dedo direito já muda o olhar no senso comum, porque ela já está comprometida. Então aqui ele diz: é preciso que eu vá para que a garantia venha. Então ele renova a igreja, ele junta os discípulos e vai agora comprometer como propriedade sua. Quando ele vai a Deus, senta à direita do Pai, é condecorado, como nós falamos ontem. Ele diz: Pai, eu prometi à tua igreja, a minha noiva, que ia mandar o selo, a garantia, e não é para ficar e voltar, é para ficar com ela até o dia do matrimônio. Era o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo escreveu na segunda carta, capítulo 1, versículo 20 por diante até o 22, que todas as promessas de Deus têm nele o sim, e foi ele que nos selou no coração com o selo do seu Espírito, com o penhor do seu Espírito. Então agora ele senta à direita do Pai, e aonde estará a igreja? Trancafiada, esperando o selo, esperando a garantia, esperando o penhor. O penhor é um poder que igual a mim, que vai dar garantia de que aquela propriedade já me pertence por meio de um pagamento, no caso o dote. Então quando ele chega diante do Pai, ele vai pedir ao Pai: derrama sobre ela o selo, a garantia como minha propriedade. É por isso que Lucas diz que na adversidade, escondidos, veja, dificuldade geográfica, dificuldade cultural, geográfica. Jerusalém era o lugar mais impróprio, cultural, analfabetos. Do outro lado foi dito só doutor, era dificuldade para todo lado. Aí diz Lucas que de repente desce do céu um barulho de um vento impetuoso e veemente, e enche toda a casa. Ou seja, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, conforme o Espírito concedia que falasse, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Pentecoste foi o selo que Deus mandou por meio do seu Espírito, para que o Consolador venha. E qual é a função do Consolador no noivado? É que quando ele está, ele manda. Quando alguém quer chavecar a noiva, ele chega e diz: eu sou maior do que ele, eu sou melhor do que ele, eu te amo mais do que ele. Ou seja, quando a noiva está triste, ele renova. Quando a noiva quer desanimar, ele a levanta e diz: a proposta está de pé. Quando a dificuldade vem, ele está lá dizendo: a proposta está de pé. Eu sou a garantia que a promessa está de pé. A promessa está de pé. Quem tem esse selo? Quem tem esse selo? Quem foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai para o Pai, e os anjos vêm e diz: por que vocês estão perplexos?
Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará outra vez. Agora, gente, aonde esses homens foram buscar forças? Todas as dificuldades, o barulho do derramamento do Espírito, não era só zoada. A Bíblia diz que atraiu quase 6.000 pessoas na lógica humana. Doutores, sacerdotes, pessoas do mundo todo que estavam por conta do Pentecoste. E eles viam e ouviam e se maravilhavam, porque os analfabetos estavam falando simultaneamente, interpretação automática, 17 idiomas, contando as maravilhas de Deus e a maravilha que Ele fez por meio de Jesus. Agora são revestidos de uma força tamanha que, imagine, pastor Rodrigo não convidava ele nunca. Eu também não queria estar no culto que ele pregou, ou visando a visão humana, porque há cerca de 10 dias atrás se desviou, saiu da igreja desculhambando, espraguejando, mas Jesus ressuscitou, não rasgou a credencial dele, não tirou ele do conjunto, não tirou ele do cargo, não expulsou ele, mas colocou ele de volta. E agora, cheio do seu Espírito, ele talvez não pregasse em nossas igrejas, mas quando ele ouviu alguém dizer: essa raça está bêbada, isto não presta nem para ser crente, ele diz: quem vai pregar a primeira mensagem sou eu. E cheio do Espírito, cheio de força, cheio de coragem, vai para frente e diz: ei, varões, judeus, israelitas, que habitais em Jerusalém, não tem ninguém bêbado aqui não, Senhor. Isto é o poder, é a promessa que Deus prometeu por meio do profeta Joel, que nos últimos dias ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Isso que vocês estão vendo não é cachaça, é o poder de Deus por meio do Espírito Santo. Nem faz o convite, já tem quase 3.000 pessoas, inclusive sacerdotes, aceitando a proposta da volta de Jesus, aceitando a proposta do Evangelho. Sacudiu Jerusalém, expandiu Jerusalém, movidos por esta promessa. Agora os 3 poderes dominantes vão tentar pará-los. Olha a responsabilidade que nós temos. Primeiro, o poder religioso, o poder dominante. Fizeram de tudo para pará-los, ameaçando, porque ele, enquanto fazia os cultos glamurosos dentro do templo, no dia de sábado, Lucas diz que os apóstolos pegavam os novos convertidos e iam cultuar Jesus no pórtico do templo, numa passagem ao lado, mas só que lá dentro só tinha glamour, e no lado de fora, onde os crentes faziam culto, o fogo caía, Jesus batizava, Jesus salvava e revoltava os religiosos. Vamos pará-los. Não conseguiram. Eles persistiam na força e na coragem. A vida estava em perigo, mas a coragem deles era maior do que a vontade de viver. Eles não desistiam. Então a religião não conseguiu parar e vai pedir auxílio, o segundo poder dominante, para parar esta mensagem deste Senhor, que ele se chamava Cristo, o noivo. Então eles apelam para o Supremo Tribunal Federal do judaísmo, que era o Sinédrio. Então procuraram o poder da justiça para parar os ignorantes da Galileia. Ou seja, na ótica humana, eles não tinham como continuar, não tinham como vencer. Então diz Lucas, Atos 4, que os magistrados, de forma coercitiva, manda buscar para procurar as oitivas. Depois dessas investigações, Pedro e João, os mais protagonistas. Então eles chamam os analfabetos diante da magistratura. Quando eles chegam para depor,
acerca deste Jesus diante dos magistrados. Lucas 4:13 diz que eles vieram cheios do Espírito Santo, com tanta ousadia, que os magistrados, sabendo que eles eram iletrados, sinônimo de analfabeto, e falava tão bonito, com tanta sabedoria, o queixo dos juízes caíram, e eles começaram a ficar maravilhados e dizer: são discípulos de Jesus. Estes homens estiveram com Jesus. Se teve com Jesus, ninguém pode parar. Se é discípulo de Jesus, é movido por uma promessa superior à justiça. Essa é a nossa história. Aí não conseguem. Aí chama a terceira força dominante, o império, para tirar esta esperança, para parar a igreja. O império vem, mas eles continuavam movidos. Então o que é que vão fazer? Entrar no contexto normal, mexer no bolso dos crentes. Pode olhar que 90% ou 99% era ralé. Os que se convertiam era do baixo clero. Quando um doutor se convertia, nem coragem de ir para o culto tinha, porque era vergonhoso. Aí disseram: para pará-los, vamos mexer no bolso. Ou seja, quem aceitar Jesus, quem continuar firme, vai sair da sinagoga. O sistema da sinagoga não era só culto, era um sistema social. Ele dava direito à educação, à saúde e a alguns privilégios financeiros. Então as pessoas que sobreviviam desse sistema, se confessasse Jesus como seu Senhor, se confessasse Jesus como seu Rei, teria que sair do sistema. E sair do sistema vai agora depender do Império Romano. E para depender do Império, para sobreviver, vai ter que queimar incenso ao imperador e trocar Jesus pelo imperador. Agora o imperador era o seu Senhor absoluto. Então eles começaram a aplicar para desanimar a igreja de Jesus. Aí é onde está a coragem deles. Diz a história que eles pegaram pesado, esperando que agora, quando os crentes se encontrassem com o outro, ou seja, ninguém queria mais aceitar. E quem aceitou, sem comida, sem saúde, sem assistência, ia desistir. Então, passando um pelo outro, me ajuda aqui, companheiro, eles tinham que ouvir, eles queriam ouvir este grito. As pessoas passarem e dizerem Sequirion, eles diziam Sequirion, e passava que no original é César, é o meu, é o único Senhor. Quando eles esperavam que fosse tirar a coragem e a força, e os irmãos iam desistir, o negócio foi contrário, porque veja que o contexto é no aramaico, que era a voz do povão. Quando eles esperavam que eles iam desanimar, os irmãos vinham e eles ficavam ouvindo. Só que quando os irmãos vinham, a saudação não era Sequiro, era Maranata. O outro dizia Maranata, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. E eles não desistiam. Eles não desistiam. Aí disseram, vamos jogá-los no Coliseu. Eu passei 7 horas dentro do Coliseu. Chorava feito criança. O guia mostrando as jaulas, os tablados, o sofrimento de famílias inteiras que foram jogados no Coliseu como espetáculo, para desistir desta força, dessa esperança. Pais eram jogados com famílias inteiras, filhos pequenos. Imagina um menino feito Noah, feito John. Então, pelo amor de Cristo, ou desistia, ou ia servir de espetáculo à multidão. Eles não desistiam, e eram famílias inteiras jogadas dentro do Coliseu. Aí de repente o Coliseu enchia para ver a eles desistirem. Quando os tiravam ele para fora das jaulas, aí a proposta era que eles desistissem, e eles não desistiam. Aí os filhos começavam a chorar e olhavam o barulho dos romanos e dizia: papai, o que é que está acontecendo? O papai olhava e dizia: está vendo aquela porta de jaula, filho? Tô. Vai se abrir, filho, daqui a pouco, e os leões vão vir nos destruir, filho. Os leões vão vir nos tragar, mas nós não podemos desistir. O leão
não vai nos destruir, mas se Ele nos matar aqui, o nosso Jesus já está nos esperando lá. Não podemos desistir. Força e coragem. Como eles não desistiram, o imperador, por muitas regiões, quis mostrar que esse Jesus não existia, preparou um tacho de fogo e naquelas regiões conglomerou os romanos, que ia mostrar pela força brutal do império que esse Jesus estava morto e que esses crentes iam desistir dessa esperança. Colocou 2 correntes de fogo, tochas de um lado, de outro. No final, o tacho bem grande, cheio de azeite inflamável. Mandou prender todos os crentes que podiam e que proclamavam a volta de Jesus. E quando esses crentes chegaram, foram presos. Então ele marcou o dia que ia fazê-los desistir. No dia, diz a história, que eles lotaram o local. Os romanos chegaram, que gostavam de sangue, esperando a morte ou a desistência dos cristãos, e começaram a cantar hinos aos deuses de Roma. Enquanto eles cantavam, o imperador chegou e foi adorado e ovacionado, e mandou acender a tocha e mandou acender o tacho. Quando o azeite estava fervendo, ele deu ordem aos soldados: pegue os cristãos amarrados um no outro, acorrentados, e jogue-os dentro do tacho. A única chance de sobreviver é desistir. Então os soldados embravecidos chegavam para pegar os cristãos. Diz a história que quando os cristãos amarrados viam os soldados, começavam a quebrar, querer cobrar correndo e soltar-se um do outro. Eu estava em Torino e perguntei ao pastor: pastor, eles estavam com medo, queria correr, faltou coragem. O pastor disse: bem, eles estavam tão corajosos, não sei onde eles foram buscar tanta força, que quando ele viu o fogo, viu o soldado e a multidão, um olhava para o outro e dizia: me solta, que quem vai entrar primeiro sou eu. Eu quero ver Jesus primeiro do que você. Eu vou ser jogado primeiro do que você. Eles não se soltavam, e os soldados pegavam de 2 em 2 e jogavam dentro do tacho. Quando jogava, os romanos cantavam enlouquecido, porque parecia que estava morrido. O pastor disse: Bento, não deu 20 minutos, os romanos se calaram, não dava para ouvir um barulho. Eu perguntei o que é que houve. Ele disse: os crentes que foram jogados dentro do fogo começaram a sair de dentro do tacho, ficaram em pé no tacho, na beira, na margem, sem queimadura, sem corrente, e dando glória a Deus. Os que ainda estavam amarrados cantavam louvor, e os que saíam do tacho começavam a correr e dizer: os deuses de Roma não valem nada, mas o meu rei, o meu Jesus, é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo. Não vamos parar. Onde eram movidos por uma promessa, a força e a coragem era imensurável. 64 anos depois de Cristo, Pedro se torna inimigo do Estado, porque a mensagem de Pedro era: irmãos, ele vem. Irmãos, não desista, continue santo como ele foi santo, porque vocês são uma geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. São vocês que foram escolhidos para anunciar a grandeza dele. Aí prenderam Pedro e disseram: ou você desiste ou vai ser crucificado. O currículo de Pedro já mostrava uma desistência por causa da cruz. Então a força que ele teve foi tão grande que ele disse: eu só peço um favor, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como o meu mestre morreu. Calaram Pedro, mas não calaram a noiva.
ela continuou pregando a volta de Jesus. Quando eles pensavam que ninguém ia mais falar por a morte de Pedro, aí Paulo continua mandando mensagem, justamente para a região romana. Irmãos, ao som da última trombeta, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós vamos ser transformados em um abrir e fechar de olhos. Nos encontraremos com eles nas nuvens, de lá subiremos e viveremos para sempre com o Senhor. Aí ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós estamos vivendo dias ao contrário. Se os irmãos chegam tristes, está desanimado, a gente consola, prometendo emprego, prometendo chave de carro, prometendo o que a gente não pode dar. Mas a mensagem bíblica é: se o irmão está desanimado, o que consola ele é você dizer: Jesus está voltando. Consolai. Olha para quem está ao teu lado, diga: Jesus vem, Jesus vem. Levanta a cabeça, anima, ânimo, ele vem. A proposta ainda está de pé, ele vem. Vamos calar Paulo, e Paulo se torna inimigo do Estado. Paulo se torna inimigo do Estado e vai preso. 67 anos depois de Cristo, a força motora da noiva continuava pelo selo. Diz os historiadores que os algozes entraram lá onde Paulo estava preso e disseram: prisioneiro Paulo, ou desiste, ou a hora chegou, vai ser decapitado. Ele agora sabe que não vai sair mais, e vai escrever ao seu filho da nova geração: Timóteo, a minha hora chegou. Eu estou sendo oferecido por sacrifício de aspersão, mas eu combati um bom combate, filho. Acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Continua pregando a verdade que aprendeste de mim. Calaram Paulo, mas não calaram a noiva. Eliminaram Paulo, mas a noiva continuava na força e na coragem de enfrentar os desafios, na espera do noivo. 90 anos depois de Cristo, mas precisamente 91 a 92, quando pensavam que ninguém ia falar mais, sobrou um velhinho, e o velhinho continuava escrevendo de forma universal: filhinhos, é já a última hora, ele vem. Aí o imperador Domiciano, irritado, pastor Joey, quis calar a voz desse velhinho. Prenderam o velhinho João, torturá-lo e disseram: vamos matar de forma exemplar, para ninguém falar mais neste homem, neste rei, nesse Deus invisível. Até parentes dele foram mortos por aceitar Jesus. Aí agora prepara um tacho de azeite para matar o velhinho de forma exemplar, para que todos que continuassem pregando iam morrer do mesmo jeito. Humilhado, conduzido publicamente, vai subir as escadas para cair no tacho. Quando ele cai dentro do fogo, o azeite fervendo, a expectativa era sair só a cinza dos ossos. Quando foram olhar, João estava inteiro, nem um fio de cabelo pegou fogo. O imperador ficou irado e mandou exilá-lo na ilha de Pátmos.
não vai conversar com ninguém, não vai pregar mais, não vai contar nada mais a ninguém. Lá vai ficar só acorrentado com os animais até morrer. É lá que surge a maior revelação no resumo bíblico. É lá que ele diz: irmãos, aqui é João, companheiro vosso nas aflições. Estava exilado na ilha de Pátimo pelo testemunho da palavra do Senhor, mas no dia do Senhor fui eu arrebatado em espírito, e ouvi detrás de mim voz como voz de trombeta. Quando eu olhei para ver quem era, eu vi 7 candeeiros, e no meio tinha um ser semelhante ao Filho do Homem. O seu cabelo era branco feito a lã, os seus olhos como chama de fogo, o seu vestido comprido até os pés, no seu peito um cinto do ouro, e nos seus pés brilhava feito latão reluzente. Quando ele falou comigo, era como voz de muitas águas. Quando eu vi, eu caí como morto aos seus pés. Então quando eu caí, ele me pega com a mão direita e diz: João, não tenha medo, sou eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu fui morto, mas revivi, e eu te digo, escreve em um livro as coisas que tu viste, as que são e as que hão de acontecer. Prega e escreve a minha noiva, as igrejas da Ásia: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para ninguém tomar a tua coroa. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Quinhentos anos depois de Cristo, irmãos e irmãs, jovens e adultos, foram mutilados para desistir, mas não desistiram. 1300 anos depois de Cristo, século 12, tiraram as Bíblias. Os pobres, os leigos, a ralé não pode ler a Bíblia para não conhecer essa esperança. Aí Deus levanta John Hus, escrevendo literatura da volta de Jesus. 1545 anos depois de Cristo, vem o fogo do purgatório, há indulgências plenárias e parciais, mas pelas teses de Martinho Lutero vem a reforma protestante. 1722 vem o liberalismo nodeco, século XVIII, o liberalismo teológico, aonde o ícone do liberalismo teológico, Rudolf Bultmann, dizia e pregava pelo poder filosófico que o Espírito Santo, o selo da noiva, a garantia, não interferia entre o homem e Deus. Ele dizia que a verdade sobre Jesus só era uma, que ele padeceu na mão de Pôncio Pilatos e morreu e acabou. Ele dizia que a pregação da vinda e da vida de Jesus estava na mente dos cristãos, era o poder do querisma da pregação. Então ele dizia que não tinha nexo entre Deus e o ser humano. 300 anos de frieza, quase apaga-se a esperança. E o Pentecoste, quando ele pregava que Jesus era só a mito na mente dos cristãos, ele queria comparar Jesus como os astros da música popular mundial, que os fãs dizem que não morreram, estão vivos. Ele queria dizer que ele era como Ailton Senna, de saudosa memória, um menino bom, mas morreu, e muita gente dizem que ele vive. Era como dizer que Edson Arantes é imortal, só que a diferença é que você vai no túmulo dessas pessoas e está lá, bicara, aqui jaz fulano de tal, 1900 e tanto. Eu já entrei algumas vezes no túmulo de Jesus, não tem lápide, não tem data de nascimento nem de falecimento. O que é que tem? É o rachar na montanha do Gólgota. Eu perguntei ao judeu, o que é que esse rachão quer dizer? Ele dizia que a ressurreição de Jesus foi tão impactante que a montanha não resistiu. Ainda está até hoje o rachão. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo e vai voltar. 1904, quando o liberalismo
queria apagar o pentecostalismo da igreja. Pentecoste é o dia que Deus carimbou, selou a igreja como sua propriedade, noiva do seu filho. Então agora, 1904, só precisou de um homem, um jovem de 13 anos. Procurou o pastor Evan Robert, no meio da frieza, não se conformou e disse: pastor, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero buscar força e coragem para pregar o evangelho poderoso. O pastor disse: vai orar, filho. Passou 13 anos orando. Com 26 anos foi cheio do Espírito. Olha a história dele. É considerado um dos maiores avivamentos da história da igreja. Porque no país de Gales, em um ano só, no meio da frieza, 100 mil pessoas aceitaram a Jesus. E ou seja, os cultos tinha hora para começar, ninguém sabia quando ia terminar. O poder caía, Jesus batizava, Jesus curava, Jesus estava presente. 1906, aí vem o negro aqui nesta nação, convidado para pregar em Los Angeles, na adversidade do racismo e da hipocrisia. A revolução industrial norte-americana, o William Seymour vem pregar e é descartado porque prega o poder pentecostal em meio à diversidade. Expulsam ele, mas não demora muito. Alguém acolhe ele em casa e ele vai orar: Jesus, sacode esta nação pelo poder do Espírito, derrama o teu poder. E não demorou muito, ou seja, reuniu um grupo de irmãos, a noiva dele foi batizada. Aí vamos entrar em oração, só vamos sair daqui do sótão quando Jesus derramar o poder. Aí diz a história que não demorou mais que 3 dias, o Espírito Santo encheu o lugar. Foi tanto poder que o sótão caiu e eles caíram falando línguas embaixo. Quem passava na rua aceitava Jesus e já era batizado no Espírito Santo. É isso que a gente precisa ter de novo. Onde eles iam buscar força? Eu não vim aqui falar do que está escrito. Eu vim aqui provocar você a fazer história. Século 20. Os nossos pais, eu digo isso debaixo do sangue de Jesus. Tem vezes que eu chego nos aeroportos, tenho dificuldade de andar, de selfie, que vem tirar. Tem hora que eu vou embarcar, sustento o embarque, porque os funcionários são crentes e vêm bater foto. Eles não tinham, os nossos pais. Movidos por esta mesma promessa, eles eram recebidos com xixi podre, com pedradas. Não eram chamados de gospel, os evangélicos, eram protestante ou bode. Mas eles não desistiam. Estava pregando em um interior de Fortaleza, e muitos tempos antigos diziam: Genival, quando eu passava pela calçada dos não crentes, eles lavavam a calçada, porque dizia que a gente era germe. Chegavam na igreja, não cheirando a Paco Rabanne, mas o sangue e o barulho do xixi, o cheiro do xixi, que eram jogados neles, mas eles não desistiam. Buscavam força onde não tinha, e a coragem. Eram as pedras em cima do telhado, mas enquanto as pedras caíam, Jesus estava batizando lá dentro com o Espírito Santo. E enquanto Jesus batizava, não demorava muito, daqui 1 mês, 2 meses, quem jogava pedra já estava também sendo cheio do Espírito Santo, aceitando a Jesus como Salvador. Agora é a nossa vez. Gideão fez a história dele 300. Agora é a vez da gente fazer a nossa. Deus olhou para Gideão e disse: varão de coragem e de força, vai nesta tua força. Agora o céu tem que olhar para nós
e dizer as mesmas coisas acerca de nós, porque estão querendo tirar isso de nós, pastor. A nossa história não é de glamour, a nossa história não é de culto parecendo missa, não. A nossa história não é de doutorado, se bem que a gente pode fazer muito melhor sempre, mas a nossa história é baseada no poder do Espírito Santo. Como foi dito aqui, independente de analfabeto ou doutor, o fogo caía. Hoje não se vê mais isso. Estão querendo tirar isso de nós. Quando a gente é crente lá embaixo, roda num pé só precisa ser separado para diácono, já entra no gesso e já é feio ser pentecostal. Não, a nossa história é pentecostal. Por isso que muitos me ligam dizendo: pastor Bento, prega diferente, você vai ficar sem agenda. A onda agora é coach. A nova geração não quer saber mais de rodar num pé só, quer saber mais de línguas estranhas. Você vai ficar para trás. Se eu quisesse, 2026 já estava lotado de agenda, porque avivamento é questão de sobrevivência, Pentecostes é questão de sobrevivência. Aí eu respondo a eles: preguem coach, prega o que vocês quiserem, mas eu vou continuar pregando Bíblia, vou continuar pregando Pentecostes, porque ainda tem uma geração de valentes, ainda tem uma geração de 300 que busca este poder. Estou colocando línguas diferenciadas na tua boca e falo com o meu povo. Elei reis, I break a lasham Davi. I just hire the Ibrahim say the guy. I break a Shandavi the false. I gig you. I take a randy the higher say. Não sou eu que faço. Não sou eu que opero. A minha glória está sendo derramada nesta noite em corações. Estou tendo urgência de derramar um grande avivamento. E estou em procura de corações abertos e quebrantados. A apoteose da minha glória está sendo derramada em corações nesta noite. E pelo poder da minha unção, eu estou renovando forças e vida de pessoas que chegaram aqui. Assim diz o Senhor: recebe força, recebe renovo na tua chamada, recebe força, recebe renovo na tua chamada agora. Ele vem. Estão querendo tirar isso de nós. Eles foram movidos por uma promessa. E agora somos nós. Precisamos voltar a cultuar como a gente cultuava. Ah, pastor, eu estou na América. É diferente do Brasil. Não estou pregando no Brasil, estou na América. Mas para este avivamento chegar no Brasil, começou primeiro aqui. Então precisamos ouvir barulho de línguas estranhas nos nossos cultos. Precisamos ver as nossas crianças rodar num pé só de novo.
Precisamos ver os nossos adolescentes profetizarem de novo. Já tem igreja que depois da pandemia pede para eu não falar línguas estranhas na pregação, porque a igreja está depressiva. Às vezes vem o bilhetinho: Bento, se puder não falar em arrebatamento e nem línguas estranhas, agradecemos, para não descer, para não agitar a igreja. Mas eu louvo a Deus que eu estou na festa dos 300 da Assembleia de Deus Madureira em Hartford, e aqui ainda pode, não pode, pastor? Aqui ainda tem que dar lugar, não tem? Então deixa eu ver o barulho da igreja em Hartford, deixa eu ouvir o barulho de quem espera o noivo, deixa eu ver o barulho de quem espera o noivo, deixa eu ver o barulho de quem espera o noivo. Eis que eu cedo venho, não se turbe o vosso coração. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Agora procura na história quem foi mais forte, o selo ou os inimigos, a noiva ou o tentador. Se você olhar, os religiosos que começaram a tentar parar ficaram para trás. Se você olhar, o Sinédrio ficou para trás. Se você perguntar: pastor, e o Império Romano com toda a sua força? Eu vou dizer: caiu. Você perguntar: pastor, e o Coliseu? Eu vou dizer: está só em ruína. Se você perguntar: pastor, e a pandemia? Vou te dizer: causou muitos danos a nós. E muitos me diziam: quero ver vocês agora, crentes fracos, quero ver, não tem mais culto, a igreja fechou. Mas pensavam eles que a gente dependia de alvenaria. Enquanto as portas estavam fechadas, no banheiro pegava fogo, no trabalho pegava fogo, nos nossos quartos pegava fogo. Aí se você perguntar, todos ficaram para trás. A pandemia não é mais uma ameaça. E a igreja, o que é que tem? Está de pé, esperando o noivo, está de pé, esperando a promessa, está de pé, dando glória a Deus e esperando o noivo vir. Fique sobre os vossos pés, por favor.